Olá, meu nome é Márcio Faria, eu sou professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor e mestre em Direito Processual pela UERJ e atualmente cursando pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia sob a supervisão do professor Fred Dier. Eu vim aqui hoje a convite do professor, queridíssimo professor Luiz Rodrigues Vamber, que me chamou para participar desse vitorioso projeto de vídeos nesse meio de pandemia a respeito de processo civil no seu perfil do Facebook, na sua página do Facebook, no seu curso avançado de processo civil. Bom, antes de começar, eu queria, claro, agradecer o convite. Para mim é uma imensa satisfação fazer parte desse seletíssimo grupo de convidados do professor Luiz Rodrigues Vamber e dizer da minha satisfação também de poder contribuir ainda que um pouco com esse projeto de levar conhecimento a todo mundo de direito processual civil nesse momento tão difícil que nós todos estamos passando. Bom, eu quero falar um pouco sobre um artigo que acabei de publicar na Revista de Processo, número 305, agora de julho de 2020, sobre penhora online. Pode parecer um tema batido, um tema já corriqueiro do dia a dia forense, mas eu consegui levantar na minha pesquisa aquilo que chamei de zonas cinzentas a respeito desse tema. E, obviamente, que o texto é muito mais amplo do que o pouco tempo que vou lhes falar aqui, mas gostaria de aqui tecer apenas 3 considerações a respeito desse meu texto, que, como eu disse, saiu aí na Revista de Processo e que convido os colegas pesquisadores a conferir. Bom, a primeira questão importante a respeito da penhora online, né, que comumente chamada de penhora online, é que há, a meu juízo, uma necessidade, e isso eu vou tomar como premissa, há uma necessidade, eu diria até uma obrigatoriedade, de se fazer uma leitura do artigo 854, que trata um minucioso procedimento da penhora online, sob o manto do contraditório. O que eu quero dizer com isso? Embora todos nós saibamos que o artigo 9º, previsto lá na parte introdutória do Código de Processo Civil, determina que o contraditório como norma fundamental deve ser observado em todos os procedimentos, me parece que quando o legislador foi tratar do procedimento da penhora online, alguns pontos ficaram a descoberto. Então, a partir dessa premissa das normas fundamentais, eu queria discutir 3 pontos, como eu disse anteriormente. O primeiro, bem simples, em que eu consegui perceber uma zona cinzenta, é que logo no início, no caput do artigo 854, o legislador autoriza que o bloqueio de numerário em conta corrente do executado seja feito sem a oitiva prévia do executado. Me parece, obviamente, bem fácil de perceber a razão, já que se formos ouvir, ou pelo menos essa é a ideia, se for ouvir o executado, esse executado pode ir lá e retirar o numerário da sua conta corrente, até mesmo por um aplicativo de celular, como todos nós sabemos hoje em dia. Então, o legislador permite e autoriza que, desde que haja requerimento do exequente, o juiz, então, se valendo do sistema do Bacen-Jude, determine o bloqueio de numerário sem oitiva do executado. A primeira questão é, essa expressão sem oitiva prévia do executado, isso significa que o juiz pode deferir o pedido do exequente logo no início do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença, ou há necessidade de que primeiro o executado seja citado para pagamento, ou intimado, né, se for o caso de título judicial, e só depois de não fazendo, vencido o prazo de pagamento voluntário, em cada um dos casos, é que pode ser deferido o pedido de bloqueio. Bom, aqui a gente tem uma divergência na doutrina. O professor Luiz Rodrigues Vamber, por exemplo, junto com o professor Talamini, eles defendem, pela pesquisa que fiz, que é possível desde logo, ab início, que o réu, antes mesmo de ter sido citado, já tenha contra si deferido essa medida de bloqueio. Outros autores, como o professor Leonardo Greco e o professor Leonardo Carneiro da Cunha, por exemplo, entendem que não. Entendem que, no primeiro momento, deve ser dado ao executado a oportunidade, deve ser concedida ao executado a oportunidade de fazer o pagamento voluntário. E caso isso não venha a acontecer, aí sim deve ser deferido o bloqueio. Eu, particularmente, no meu texto, me filio à segunda posição, com todo respeito ao professor Luiz Rodrigues Vamber. Me parece que, até mesmo em respeito ao contraditório, é fundamental que, como regra, o executado seja ouvido no primeiro momento. Então, num título executivo extrajudicial
procedimento comum previsto no Código. O executado é citado para pagamento em 3 dias. A partir do 4º dia sem o pagamento voluntário, esse pedido de bloqueio pode ser deferido sem que o executado seja necessariamente ouvido a respeito. Então imagine que lá pelo 5º, 6º, 7º dia, o requerente, o credor, requerente, já tendo feito o pedido na petição inicial ou venha a fazê-lo, o juiz não é obrigado a ouvir o executado novamente. Ora, eu vou deferir a medida de penhora, a medida de bloqueio, não há necessidade disso. Mas, percebam, me parece que é necessário que o executado seja citado, pelo menos, e tenha essa oportunidade de fazer o pagamento. E aí os colegas podem dizer, bom, mas se ele for citado de dilapidar o patrimônio? Bom, aí nesse caso nós temos a necessidade de uma tutela de urgência. Tutela de urgência que pode, obviamente, e deve ser deferida também em sede de execução. Então, se eu, credor, tenho o indício de que o executado está tentando dilapidar patrimônio, aí na minha petição inicial eu peço não só o bloqueio, como uma tutela provisória. Essa tutela provisória sendo deferida, aí sim o juiz, então, antes mesmo de citar o réu ou de intimar no caso de título judicial, ele poderia deferir o bloqueio. Me parece que essa é uma primeira questão sobre o tema. Uma segunda questão, que me parece também ainda cinzenta sobre o mesmo assunto, o procedimento da penhora online, diz respeito à defesa do executado. E aí eu estou dizendo especificamente ao parágrafo 3º do artigo 854. Bom, como os senhores sabem, basta que se dê uma olhada muito rápida no código, deferido o bloqueio e efetuado esse bloqueio, o executado vai ser intimado para em 5 dias, e aí esse prazo me parece que deve ser contado em dias úteis, em 5 dias oferecer a sua defesa. Essa defesa serve para demonstrar, primeiro, que o crédito que foi bloqueado se trata de uma verba impenhorável, ou, segundo, que houve um bloqueio excessivo. Bom, é importante frisar que, como também asseveram o professor Luiz Rodrigues Vamber e o professor Talamini, na sua clássica obra do curso avançado em que tratam de execução, que não é apenas a mera alegação. É fundamental que o executado alegue e comprove que se trate, por exemplo, de uma verba impenhorável. Pois bem, se há necessidade de comprovar, o executado deve produzir provas. E aqui eu consegui identificar na minha pesquisa uma lacuna na doutrina e também, de certa medida, na jurisprudência, a respeito de que tipo de provas o executado pode produzir nesse expediente de defesa. O código ele não estabelece, nesse momento e em qualquer momento que eu pude verificar, uma limitação cognitiva a respeito do tipo de prova que pode ou não ser produzida aqui. A doutrina tende a dizer que aqui somente seria possível produção de prova pré-constituída, ou seja, o executado, quando então fizesse a sua defesa, ele teria que, junto com ela, apresentar documentos que demonstrem que se trata de verba impenhorável. Mas eu queria trazer um exemplo aos senhores. Imagine, por exemplo, que o executado é um prestador de serviço autônomo, um encanador, e que recebeu o pagamento pelos seus serviços prestados na residência de determinada pessoa, depositado diretamente na sua conta. Esse é o seu rendimento, essa é a sua remuneração, ele não tem outra fonte de renda. Portanto, ali me parece que se trata de uma verba impenhorável. Mas ele não tem como demonstrar, a priori, documentalmente, que se trata de uma verba salarial, ou melhor dizendo, uma verba de remuneração. Mas ele conseguiria facilmente demonstrar isso se, por exemplo, fosse possível produzir uma prova testemunhal. Ele chamaria o contratante, aquele que o contratante certamente iria comprovar que aquele dinheiro foi depositado por ele e se trata de pagamento de um serviço que foi prestado, e, portanto, ali ele conseguiria demonstrar a natureza de remuneração e, consequentemente, a impenhabilidade da renda. Mas como fazer isso se o procedimento em tese não admitiria dilação probatória? Então esse aqui é um segundo ponto que eu entendi como cinzento. Cabe ou não dilação probatória no procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 854? Como a lei não restringe a produção de prova, e partindo também do contraditório como premissa, como eu disse no início, de que o contraditório, como sempre diz o professor Leonardo Greco, deve ser entendido como o direito de se defender provando, me parece necessário, por que não dizer indispensável, permitir a produção de prova nessa hipótese.
É claro que não é comum, eu reconheço, mas se necessário for, não me parece razoável limitar a produção de prova nesse tipo de expediente. Um terceiro e último ponto, já encaminhando para o final, que me parece o mais interessante, foi inclusive alvo de debate no Conselho da Justiça Federal de 2018, no grupo de execução do qual eu fazia parte. Inclusive, na oportunidade, até tentei fazer com que fosse passado um enunciado sobre esse tema, mas que, por conta do debate, acabou isso não ocorrendo. Qual é? Bom, dentro dessa mesma hipótese da defesa do executado, o executado pode, como eu disse, e está previsto no Código, se defender. Imagine que então o executado venha e demonstre que se trate de uma verba impenhorável, mas se valendo de um documento falso. Com esse documento falso, ele conseguiria, pelo procedimento do Código, a liberação da verba bloqueada. E por que razão? Porque o procedimento previsto no artigo 854 não prevê, por incrível que possa parecer, não prevê oitiva do exequente a respeito da defesa apresentada pelo executado. O juiz, nessas situações, ao receber a defesa do executado, ele vai, obviamente, analisá-la e iria deferir sem oitiva prévia do exequente. Aqui me parece uma violação gigantesca ao contraditório. E aqui eu vou dar 2 argumentos básicos para defender a minha tese. Primeiro, nesse meu exemplo, houve a juntada de um documento. Ora, como todos nós sabemos, e o Código expressamente prevê lá no direito probatório, quando alguém vai ao processo e junta determinado documento, necessariamente, salvo em situações de urgência, o juiz deve abrir prazo para a parte contrária se manifestar a respeito daquele documento. E segundo, ainda que o executado não tenha se valido de algum documento, me parece ofensivo ao contraditório que o juiz decida a respeito da manifestação do executado sem ouvi-lo ou sem ouvir o exequente. O contraditório clássico, tradicional, estaria, nesse caso, sendo desrespeitado porque o executado se manifestou e o exequente não teve a oportunidade de falar a respeito daquela defesa. E os senhores podem dizer como foi a crítica que aconteceu principalmente lá em Brasília por ocasião do Conselho do Conselho da Justiça Federal. A jornada de direito processual, melhor dizendo, do Conselho da Justiça Federal. Mas isso pode demorar muito, Márcio. Isso vai demorar muito, porque até ouvir o exequente, o sujeito que está com o dinheiro bloqueado de forma indevida, ele tem um prejuízo muito grave. Ora, nada impede que seja deferida uma tutela de urgência aqui. É uma tutela de urgência a favor daquele que está se defendendo. Mais uma vez, o artigo 9º que fala de tutela de urgência e exceções ao contraditório deve ser colocado a baile. Aliás, como já bem disse o professor Barbosa Moreira, a celeridade não pode ser o mal para todos os problemas. Celeridade não é a solução para todos os problemas. Não é porque o processo é rápido que ele é justo. Todos nós sabemos disso. Então me parece que é indispensável, e eu fico feliz de saber que aqui a acolá já tem decisões nesse sentido, de que deve ser observado o contraditório nesse dispositivo, ou seja, apresentada a defesa pelo executado, com base no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 854, o juiz deve ouvir o credor, o exequente, e aí só depois então decidir a respeito da liberação ou não daquela verba que foi bloqueada. Bom, meus caros, são esses 3 pontos. No meu artigo, como eu disse, previsto lá que está previsto para ser publicado agora em julho, na revista de processo, eu trato de outras questões. Espero que vocês tenham apreciado. Eu estou à disposição, podem me procurar tanto no Instagram quanto no Facebook pelo professor Márcio Faria. Muito obrigado, professor Vamber, um grande abraço também, professor Talamini, e até a próxima.